Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, eu sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje será para comentar de forma séria o porte de trânsito e, em sendo um vídeo sério, iniciaremos com algumas explicações. A primeira explicação se refere à primeira afirmação que faço ao inaugurar os vídeos relativo à informação de eu ser advogado. Eu sou advogado, dado que após formado, devidamente diplomado no curso de bacharel em Direito, eu prestei a prova da OAB, tendo sido aprovado no primeiro exame que prestei em 2005. Desde então recebi o título de advogado e tenho praticado a advocacia desde tal data, ou seja, desde 2005, tendo completado neste ano de 2020 15 anos de prática efetiva de advocacia. Destes 15 anos, eu tenho praticado na área de licitações, ou seja, direito público, pelo menos 10 anos de advocacia prática. Então, a segunda afirmação que faço ao inaugurar os vídeos, informando que sou especialista em direito público, decorre de dois fatores. O primeiro fator é a questão prática, onde desenvolvo a praxis na área de direito público, atuando principalmente nas questões de licitação, processos administrativos punitivos e outras interações do cidadão com órgãos públicos, como licenciamento ambiental, defesa perante órgãos fiscalizadores, principalmente IBAMA e seus correspondentes estaduais, sendo somado à praxis a diplomação formal decorrente de realização de pós-graduação lato sensu, especificamente na área de direito público, a qual, ao final, tendo defendido a tese e sido aprovado, recebi a diplomação, a qual me confere o título de especialista em direito público, havendo, portanto, fundamento tanto na praxis quanto no arcabouço teórico atestado pela devida diplomação. Pois bem, uma vez entendida a carga teórica que fundamenta as explanações que realizo nos vídeos, darei início à explanação específica do tema ora abordado, que será tratar com seriedade o porte de trânsito concedido aos atiradores, colecionadores e caçadores. Alguns de vocês podem estar se questionando internamente sobre qual a necessidade de um vídeo tratando de forma tão formal e tão séria essa questão. Este vídeo, de forma mais formal e mais séria, ele decorre da demanda realizada por pessoas que, segundo identifiquei, nunca contribuíram em nada para o canal e aparentemente vinculam o exercício do direito a um certo grau de hierarquia que parecem ter identificado em relação às autoridades e os detentores de certificado de registro do Exército e parecem acreditar que há algum tipo de vinculação entre a seriedade com que o tema é tomado e as fiscalizações que ocorrem na aplicação devida da lei. Então, para atendimento desse nicho de mercado, resolvi realizar a gravação deste vídeo dentro da forma demandada, na expectativa de que tais indivíduos venham a realizar algum tipo de contribuição ao canal ou realizem a reflexão de que talvez o conteúdo aqui exposto não seja destinado a eles. Assim, entendi por bem realizar um vídeo utilizando da forma demandada para que os seguidores do canal possam verificar e avaliar de forma pragmática se esta forma mais séria e catedrática de repasse das informações seria preferível em relação à forma usualmente utilizada neste canal de comunicação. Pois bem, dando início à demanda dos espectadores que fizeram tão honrosa contribuição, esclarecendo a necessidade de tratar o tema com maior seriedade, vamos dar início à análise da demanda posta para tentar chegar a uma conclusão, a qual pode ser refutada utilizando-se, obviamente, do método dialético socrático, onde, neste vídeo, colocarei a tese, podendo os argumentos aqui serem contrapostos através de contradita a ser posta ou em vídeo ou em comentários escritos, para que eventual telespectador, eventualmente exposto à tese e antítese, possa realizar a sua síntese, decidindo assim por si a melhor forma de conduzir a sua própria existência deste ponto em diante. Pois bem, entendo que a demanda de falar sobre o porte de trânsito de forma mais séria possui dois prismas a serem colocados. O primeiro prisma decorre de se falar de forma séria, correta e responsável sobre as devidas definições da lei
e a segunda decorre de efetivamente colocar em prática tais definições, agindo de forma a garantir que estas sejam observadas por todos os que eventualmente tenham acesso ao direito. Dessa forma, inicio com uma análise pormenorizada das definições legais existentes. Assim, iniciamos primordialmente com a verificação da definição existente na Lei 10.826, folcloricamente conhecida como Estatuto do Desarmamento, dado que os dizeres Estatuto do Desarmamento não se encontram em nenhum documento legislativo ao qual eventualmente tenha chego ao meu conhecimento, existindo tal denominação na praxis dos que a ele se referem. Pois bem, temos na Lei 10.826, na divisão capítulo 3 do porte, a seguinte regra, colocada de forma hierarquicamente superior a todas as outras, uma vez que se encontra definida no caput, da seguinte maneira. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Quando nós temos, dentro de uma legislação, a regra colocada no caput, isso significa que essa regra ela se sobrepõe a todas as demais, sendo colocadas as eventuais exceções em seus parágrafos e incisos. A regra aqui colocada, ela denota que, em não havendo uma exceção, o porte é proibido, o que gerará efeitos criminais, sendo, portanto, conveniente a pessoa que age com cautela verificar o entendimento de que, em não estando devidamente enquadrado nas exceções, estará enquadrado na proibição com as consequências legais decorrentes disso. Então temos, é proibido o porte de arma em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Temos aqui algumas situações que não interessam a esta análise, e aqui no inciso 9, para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo e, principalmente, na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Assim, temos a primeira consequência. A regra geral é a proibição. A proibição, ela deixa de existir dentro das exceções legais postas. No caso do colecionador, atirador e caçador, nós temos uma exceção cuja aplicabilidade está suspensa devido à necessidade de ser colocado o regulamento. Até recentemente, não havia regulamento próprio decorrente de decreto federal. O decreto existente silenciava sobre esse fator, atribuindo ao Comando do Exército a realização de uma pormenorização dos direitos dos caçadores, atiradores e colecionadores, o que era feito através de portaria emitida pelo COLOG. Essa regulamentação ela veio a surgir após a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, estando hoje em vigor o decreto 9846, que regulamenta especificamente os atiradores, caçadores e colecionadores. Assim, o exercício deste direito, aqui colocado, em virtude destes dizeres, na forma do regulamento da lei, deve ser exercido única e exclusivamente nos termos do decreto 9846. Qualquer informações que se desvie disto está equivocada e não merece qualquer atenção, servindo apenas para demonstrar desconhecimento da legislação ou, quiçá, uma manifestação de transtorno mental que leva a pessoa a ter pensamentos delirantes ou até mesmo a intenção de se obter vantagem indevida através do induzimento em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento. Assim, no que interessa à presente apresentação, nós temos no artigo 5º do Decreto 9846, o parágrafo 3º, que assim dispõe: os colecionadores, atiradores e caçadores poderão portar uma arma de fogo curta, municiada, alimentada e carregada, pertencente ao seu acervo cadastrado no SINARM ou SIGMA, conforme o caso, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do certificado de registro colecionador, etc., etc. Assim como que deve ser feita a correta leitura da Lei 10.826.
A correta leitura seria da seguinte forma: 10.826 para os integrantes das entidades de desporto constituídas cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo, poderão portar arma de fogo curta, municiada, alimentada e carregada, pertencente ao seu acervo, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, ou, de forma resumida, o porte de arma de fogo em todo o território nacional é proibido, salvo para os integrantes de entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades demandem o uso de armas de fogo, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições. Portanto, a leitura correta da legislação, de forma segura, havendo certeza de que não está incidindo na proibição, é aos colecionadores, atiradores e caçadores, é permitido o porte de arma de fogo sempre que estiverem em deslocamentos para participações e competições. Novamente, qualquer coisa fora dessa interpretação ou é uma tentativa de induzir o atirador em erro por qualquer motivo, ou sinal de uma atividade mental fora do padrão normal a denotar algum tipo de disparidade ou decorrente mesmo de má intenção, que muitas vezes também não se refletem em uma efetiva culpa de quem assim se comporta, mas muitas vezes denotam também algum tipo de desvio de normalidade de funções psicológicas que levam as pessoas a se comportar de uma forma inadequada, podendo gerar prejuízo a terceiros, mesmo que não seja essa a intenção da pessoa que profere as inverdades eventualmente ditas, ou realize a conduta socialmente inaceitável. E quais são as consequências de agir em desconformidade com a legislação? Infelizmente, no caso da Lei 10.826, há previsão de tipo penal com consequências graves, principalmente a quem, em exercendo atividade com produto controlado, necessita comprovar de forma praticamente constante a sua idoneidade. E, em não sendo possível realizar a comprovação, perde o acesso tanto aos produtos controlados que já possui, quanto a todos os direitos decorrentes de possuir o certificado de registro registrado perante o Exército. E quais são essas consequências? Pois bem, temos aqui, na Lei 10.826, o artigo 14, que diz o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, enfim, todos os verbos relativos a qualquer tipo de ação que se possa realizar no mundo dos fatos com um armamento, e ao final a seguinte informação: sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, você como atirador, você tem autorização para estar com um armamento municiado, carregado, a pronto uso. Porém, se esta ação é exercida fora do regulamento, ou seja, fora do que determina o 9846, você deixa de estar inserido na exceção do artigo 6º e passa a estar inserido na proibição do artigo 6º, com as consequências aqui dispostas, que são pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, podendo ainda, a depender do calibre do armamento, incorrer na posse ou porte ilegal do artigo 16, que prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, que é bastante mais grave e gera consequências muito mais graves. A isso ainda devemos adicionar o Decreto 10.030, que prevê ainda a seguinte concepção. Artigo 111. São infrações administrativas as normas de fiscalização: portar ou ceder arma de fogo constante de acervo de colecionador, atirador desportivo ou caçador para a segurança pessoal. Assim, analisando o primeiro prisma da demanda de se tratar com seriedade o porte de trânsito, nós temos, através da interpretação teleológica de todo o cabedal normativo, a seguinte informação: o porte de trânsito do atirador é exercido única e exclusivamente para, enquanto em deslocamento para treinamentos e competições, e não pode ser utilizado para segurança pessoal. Este porte de arma não serve para segurança pessoal, mesmo que eventualmente acabe sendo,
numa situação de excludente de licitude, ou seja, uma legítima defesa, utilizado para tanto. Portanto, eu trago a primeira definição demandada pelos que pregam o tratamento com seriedade do porte de trânsito. O primeiro fator que quem deseja que o porte de trânsito seja tratado com seriedade é o de entender exatamente o que a legislação diz, deixando de lado e simplesmente tratando como deve ser tratado as explicações delusionais sobre como a legislação define o porte de trânsito. Eu peço encarecidamente aos senhores, existem pessoas que trazem ou de má fé ou decorrente de uma incapacidade psíquica de entender o que efetivamente a legislação dispõe, informações que não correspondem à realidade. São informações delusionais ou delirantes, cuja definição também colocarei na tela para que os senhores possam avaliar. Delírio. Uma crença ou realidade alterada que é mantida com persistência apesar de evidências ou acordo em contrário, geralmente ligado a um transtorno mental. Nós temos N decisões judiciais. Aqui, neste canal, eu já apresentei análise de várias decisões judiciais. Nós temos a realidade a demonstrar que a informação não é como colocada, até porque as pessoas que seguiram as orientações acabaram presas. E caso a pessoa que está passando a informação seja questionada sobre se ele pratica aquilo que ele dispõe, muitas vezes ele informa que não pratica ou desvia da pergunta. Então, há grandes evidências no mundo dos fatos que demonstram que as afirmações lá estão equivocadas e a insistência em realizar uma cegueira deliberada, deixando de ler a parte da legislação que não convém, apresenta um quadro efetivo de delírio. Uma crença ou realidade alterada que é mantida com persistência, apesar de evidências ou acordo em contrário, geralmente ligada a um transtorno mental. Tá? Inclusive, há a recomendação aqui na internet, procurar assistência médica. Procure atendimento de emergência no seguinte caso: pensamentos relacionados a machucar a si, a mesmo ou aos outros. Marque uma consulta médica nos seguintes casos: dificuldade no trabalho ou em relacionamentos, incapacidade de se desfazer de uma ideia, apesar de outras pessoas insistirem que ela não está correta, certo? Então fica aqui a recomendação de procurar assistência médica, porque essa atividade que está sendo exercida com insistência está resultando em prejuízo a terceiros, tá? Daí a minha recomendação de que quem eventualmente decidir seguir as recomendações delirantes de referidas pessoas, utilizem a gravação para que posteriormente busquem o ressarcimento, pois essa informação ela já está amplamente refutada e demonstrada como errada. A insistência em repassar essa informação ou é decorrente de má fé ou é decorrente de transtorno mental, certo? E aqui também coloco a recomendação de que aos que não gostaram do que foi dito, certo? Busquem aqui a recomendação científica, que é procurar assistência médica, pois você está provavelmente sofrendo de delírio e negação da realidade, o que pode trazer graves consequências. E a recomendação aqui é clara, né? Se o pensamento for relacionado a machucar a si mesmo, aos outros, né? Se é um pensamento que lhe trará prejuízo, e nesse caso existe a possibilidade de prejuízo, porque na intervenção da autoridade pode ser que o resultado não seja apenas uma prisão, mas pode ocorrer eventualmente que a autoridade faça uso de armamento letal diante da situação que se apresenta, um eventual erro de abordagem. Então fica aqui estabelecido a minha recomendação para que os que eventualmente estejam sofrendo do delírio de negação da legislação buscarem assistência médica conforme a informação científica atualmente disponível. O que nos traz ao segundo prisma de se tratar com seriedade o porte de trânsito? Pois bem, já está claro, evidente e inquestionável que o porte de trânsito se exerce única e exclusivamente nos deslocamentos para treinos e competições. Isso significa dizer que, para que você tenha 100% de segurança
no seu deslocamento, 100% de segurança no cumprimento do que a legislação coloca, de forma inquestionável, mesmo que por uma autoridade que esteja agindo de má fé, basta que você transite exatamente dentro da determinação, sem nenhum questionamento. Então, desta feita, temos que, para os que pretendem tratar o porte de trânsito com a devida seriedade, com muita seriedade, com uma seriedade muito grande, a minha recomendação que fica aqui é que você haja no mundo dos fatos dentro da seriedade que você pretende exigir dos outros. Como que isso pode ser feito? É bastante simples. Você pretende fazer um treinamento ou uma competição. Ocorre que, no entanto, você possui outros afazeres no seu dia a dia. Então, digamos que você tenha a necessidade de fazer o seu desjejum numa panificadora ou algum outro estabelecimento que fornece alimentos. Depois de fazer o seu desjejum, você precisa levar os seus filhos a uma instituição de ensino. Após levar os seus filhos à instituição de ensino, você tem a necessidade de comparecer ao seu trabalho normal. Após comparecer ao trabalho, você tem a necessidade de fazer o seu almoço. Após fazer o seu almoço, você tem a necessidade de voltar ao seu local de trabalho e encerrar a sua atividade e cumprir o seu contrato de trabalho integral. Após o cumprimento, você acaba tendo a necessidade de fazer exercícios físicos em alguma instituição que fornece esse tipo de serviço. E após todas essas atividades, você pretende fazer o treino. Qual que é a minha recomendação para os que pretendem tratar o porte de trânsito com seriedade? A minha recomendação é a seguinte: precisa fazer o desjejum? Ótimo, deixa a sua arma em casa, desmuniciada e trancada no cofre, como determina a regulamentação. Faça o seu desjejum, volte, busque o armamento, registre no seu destino que você está indo, mediante uma ligação ou envio de uma mensagem, municie, compareça diretamente ao local. Chegando ao local, faça suas necessidades fisiológicas, se planeje anteriormente para que você possa fazer as suas necessidades fisiológicas antes de sair para a destinação, para que você tenha tempo hábil de fazer o seu deslocamento completo até a sua destinação. Faça o seu treino, retorne imediatamente para a sua residência e daí proceda com as demais tarefas. Não há tempo hábil para, após o desjejum e antes de levar as crianças na instituição de ensino, ir até a sua residência e deixar um armamento. Ótimo, isso é simples de resolver. Com um equipamento chamado agenda, você pode fazer um cálculo da disponibilidade temporal e realizar a sua atividade, incluindo o deslocamento até o seu local de guarda, para que você possa, então, retirar o armamento do seu cofre, fazer o municiamento, proceder ao deslocamento até o clube e retornar. Não existe nada, absolutamente nada, que justifique aos que tratam o porte de trânsito com muita seriedade ficar realizando tarefas incompatíveis com o deslocamento para treinamento no meio do treinamento. Utilizar-se desse expediente para realizar o porte de arma para segurança pessoal, o que é expressamente proibido pelo Decreto 10.030, é tratar sem seriedade o porte de trânsito. Assim, peço aos colegas, façam o seu planejamento temporal para que o seu deslocamento para treinamentos e competições seja exclusivamente para deslocamento e competições. Eventualmente, para os colegas os quais eu já prevejo que farão um comentário, caro advogado, eu, por exemplo, tenho a necessidade de realizar as funções fisiológicas normalmente após o treino e acaba me fugindo da minha memória realizar as funções fisiológicas no próprio local de treino e eu tenho a necessidade de realizar as funções fisiológicas parando num posto de gasolina, num restaurante, nesses locais de trânsito esporádico. A esses colegas eu tenho aqui uma recomendação, peço que busquem auxílio médico antes de fazerem uso do medicamento, porém existe um medicamento chamado Imosec,
que é destinado ao tratamento de sintomas de diarreia aguda, diarreias crônicas, tendo aqui a seguinte informação: na diarreia, o Hemosec faz com que as fezes fiquem mais sólidas e diminui a frequência de evacuações, e estudos clínicos têm demonstrado que o efeito ocorre dentro das 1 às 2 horas seguidas na primeira dose. Então fica aqui a recomendação aos colegas que precisam tratar com muita seriedade e têm uma dificuldade intestinal que faz com que tenham a necessidade de eventualmente fazer suas funções fisiológicas no trajeto. O uso do medicamento, é só você fazer uso do medicamento 1 ou 2 horas anteriores ao seu deslocamento para treinamento, que você terá suas funções fisiológicas devidamente controladas, sem a necessidade de interromper o seu deslocamento para nenhum tipo de atividade não estritamente ligada à prática do treinamento ou competição, sendo esta a minha recomendação para os colegas que fazem a exigência de tratamento do porte de trânsito com muita seriedade, muita seriedade. Outra recomendação que deixo aos colegas que exigem o tratamento do porte de trânsito com bastante seriedade é a denúncia. Ora, nós sabemos que existem pessoas que não tratam o porte de trânsito com a devida seriedade, desviando-se, fazendo um uso indevido da legislação para realizar o porte para segurança pessoal, tratando o direito a tanto custo conquistado como um subterfúgio para o porte de arma indevido e ilegal. A minha recomendação aos colegas que entendem ser necessário tratar o porte de trânsito com seriedade é a denúncia. Denunciem os colegas, os quais vocês identificam que se utilizam do subterfúgio para realizar o porte fora da determinação legal. Desta forma, realizando a denúncia, em pouco tempo nós teremos como possuidores de CR apenas aqueles que tratam o porte de trânsito com a devida seriedade exigida, zerando assim o número de possuidores de certificado de registro que acabam indevidamente presos no exercício do direito do porte de trânsito, dado que, em pouco tempo, restarão apenas os atiradores, colecionadores e caçadores que realizam o exercício com seriedade do porte de trânsito, os quais, obviamente, estando em estrito deslocamento para treinamentos e competições, dificilmente serão abordados e, se eventualmente abordados, estarão municiados de uma profusão de provas a demonstrar que estavam no legal exercício do seu direito, dado que o tratam com a devida seriedade. Pois bem, acredito que seja o suficiente para esclarecer como deve ser feito o tratamento com seriedade do porte de trânsito. Questiono aos queridos colegas se gostaram desse formato, se entenderam com clareza a mensagem que estava sendo colocada e faço o questionamento, peço que deixem nos comentários se gostariam que eu mantivesse esse formato com seriedade, tratando o porte de trânsito com a devida seriedade daqui para frente e garantindo assim, com essa mensagem de como deve ser feito o porte de trânsito com seriedade, a forma mais segura de exercício do direito, o qual, acredito, será do agrado de todos, dado a insistência na exigência realizada nos comentários dos últimos vídeos. Então, deixo aos colegas aqui um fraternal abraço, lembrando a todos que o porte do CAC existe e é estritamente nos deslocamentos para treinamentos e competições, sendo absolutamente legal utilizar deste porte de trânsito que deve ser tratado com extrema seriedade como subterfúgio para a realização de defesa pessoal. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Aos que exigiram a seriedade e foram atendidos, se tornem membros, deixem uma contribuição no Superchat e até o próximo vídeo.